E abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Existem profetas hoje em dia? Existem profetas nos dias de hoje? Esse é o tema do debate dessa manhã na Rádio Musical FM, debate ao vivo, produzido e apresentado pela Rádio Musical FM, a principal emissora evangélica de São Paulo, direto da rádio, do estúdio da rádio, aqui na Avenida Paulista, na técnica do programa, o nosso querido Rafael Fergolan. E você pode participar com a gente, mandando a sua opinião pelo áudio 984849988. Existem profetas nos dias de hoje? Existem profetas nos dias de hoje? Para debater esse tema, aliás, esse tema já está também nas redes sociais. Se você procurar aí no @FM Rádio Musical, você vai achar lá nas páginas, lá nos stories, e tem lá a pesquisa, né? A pesquisa. E você pode votar sim ou não. Existem profetas nos dias de hoje. 70% das pessoas estão dizendo que sim, 30% estão dizendo que não. Aproveita que você vai votar, já segue a página lá, já segue o perfil no Instagram, FM Rádio Musical, e acompanhe também pelo YouTube. Esse programa é transmitido todas as manhãs, a partir das 11 horas no horário de Brasília, gerando conteúdo de qualidade para quem quer crescer na fé e aprender mais da palavra de Deus. Então, se você está acompanhando pelo YouTube, clica aí, se inscreve, isso é muito significativo para nós. Também dê um like, isso ajuda nosso posicionamento, e aciona o sininho das notificações. Existem profetas nos dias de hoje. Hoje estou recebendo aqui dois irmãos, dois amigos, pastor Luciano Scala e pastor Isaac Pereira. Pastor Luciano, bem-vindo mais uma vez à nossa mesa de debates. Bom dia, pastor César, bom dia, pastor Isaac, todos que estão assistindo o nosso programa e também ouvindo. É sempre um prazer estar aqui nessa casa para falar de temas tão relevantes, né, tão importantes para a nossa caminhada cristã. E vamos juntos, com certeza vamos aprender bastante. Com a gente também no programa está aqui pastor Isaac Pereira. Bem-vindo, pastor. Bom dia, pastor César, pastor Luciano, bom dia a todos. Uma alegria estar aqui novamente. E vai ser massa. Legal. Ainda não sei a sua idade, vai falar massa, né? Tô querendo parecer descolado. Mas não deu massa de velho. Colou não. Entendeu? Vamos lá. Pastor Luciano, vou começar contigo porque, sei lá, porque nós fizemos aqui um sorteio, né? Como é que fala? Através dos nossos meios aqui e tudo mais, só que nunca aconteceu nada disso, então eu escolho porque eu quis mesmo. Tá aqui o pastor Luciano. Existem profetas nos dias de hoje? O que o senhor vai defender? Eu vou defender que sim, pastor. Eu acredito que existem os profetas na nossa atualidade. Olhando pela Bíblia, nós temos os dons do Espírito Santo, a continuidade deles, então nós vamos caminhar por esse sentido, né? Eu creio totalmente no dom de profecias. Creio que o cânon da Bíblia está fechado. De fato, nós não temos a continuação de novas revelações, mas na edificação da igreja, sim, eu creio na manifestação dos profetas, e é por esse caminho que nós vamos apresentar hoje. Pastor Isaac, o que o senhor entende sobre isso? Também vou defender que existem profetas. Então ficamos por aqui, beleza, gente? Então tem profeta mesmo. Então... Calma aí, César, calma. Mas existem só falsos profetas hoje em dia. Eu creio que a Bíblia mostra que o cânon das Escrituras está encerrado e que a Bíblia é completamente suficiente para a vida do cristão, em termos práticos, em termos doutrinários, e nós não precisamos mais de profetas nos dias atuais, porque se você quer
saber a vontade de Deus para a sua vida, você pode muito bem encontrá-la nas páginas da Escritura ou no conselho de um irmão que não precisa ser profeta. Pastor Luciano. Então, a Bíblia fala exatamente isso, né? Se nós pensarmos na lógica aristotélica, é exatamente o que nós vamos apresentar, o que o pastor falou. Existem os falsos profetas e logo existem os profetas. A Bíblia fala que no final dos tempos nós iríamos ver com muita frequência o aumento dos falsos profetas. E isso é bíblico. Então, se existem os falsos profetas, logo existem também os profetas que são verdadeiros. A Bíblia, ela não fala em nenhum momento, né? Talvez o pastor Isaac possa apresentar algo assim pra gente, que na Bíblia não vai falar. Que, na verdade, a Bíblia fala assim, que nós não teremos mais os profetas. Quando a gente lê em 1 Coríntios capítulo de número 13, lá mostra o encerramento do ministério dos profetas. E quando? Quando aquilo que é o perfeito vai se revelar. Ou seja, na manifestação de Cristo, né? Mas, fora isso, a Bíblia em nenhum momento apresenta que no momento da igreja, que na nossa dispensação, nós não teremos a manifestação de profetas. Pastor Isaac, quando o senhor diz assim, não, existem sim, mas existem falsos profetas, aí já não é um indicativo que existe, só tem falso porque tem o verdadeiro. Senão não é falso. Senão só é só profeta. Se hoje existem patriarcas, tem muita gente se designando patriarca. Não, mas quando eu faço um anel de ouro falso, porque só é falso porque tem o verdadeiro, está copiando alguém. Sim, existiu o verdadeiro profeta. Existiram muitos profetas no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E eu vou apresentar aqui para os irmãos qual era o objetivo da profecia. Para nós podermos dizer que hoje não precisa mais. O cessacionismo, por assim dizer, aqueles que creem que os dons extraordinários encerraram, inclusive o de profecia, diz que os dons, alguns dos dons atingiram o seu propósito, atingiram o seu fim, porque terminaram assim, na época do período do pós-apostólico ali, depois dos apóstolos, alguns anos ainda, porque atingiram o seu propósito. E o dom de profecias tinha um propósito antes de Cristo, vamos assim dizer. Era um propósito de exortação, no Antigo Testamento nós vemos isso, os profetas exortando Israel. Tinham o objetivo de predizer o futuro, isso que as pessoas acabam só definindo profecia como isso, é só a predição do futuro, mas não é só isso. A profecia, o irmão que está assistindo, entenda que a profecia não é só predizer o futuro, de maneira nenhuma, por mais que a profecia também faça isso. Mas quando surgiu aí os dons do Espírito Santo, e o dom de profecia é um deles, os profetas surgiram para dar as diretrizes doutrinárias da igreja, lançar as bases doutrinárias da igreja. Se você pode encontrar em Efésios 3, os versículos 4 e 6, você pode ver isso lá, que nós somos edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas. Ou seja, o profeta, ele tem autoridade para falar, para trazer a palavra de Deus. E essa autoridade, ela é irrefutável. Essa autoridade, depois de julgada, segundo 1 Coríntios 14, nós vamos ver isso mais para frente, depois de julgada, essa autoridade, essa palavra, ela deveria ser recebida, acatada pelas pessoas como a autoridade divina, como palavra divina. Então, o que nós vemos hoje em dia, essas pessoas, eu tenho a palavra do Senhor para você. Essas pessoas, elas por mais que se designem profetas, eu posso chegar aqui para o pastor Luciano e dizer, eu tenho uma palavra do Senhor para você, e citar um versículo bíblico, ou parafrasear um princípio bíblico, e eu não ser designado profeta. Eu não sou profeta porque fiz isso. O profeta trazia, por assim dizer, dentre outras coisas, especialmente conteúdo doutrinário, aquilo que a igreja deveria receber e ser construída sob. Então você vê isso em Efésios 3 e em Efésios 2, 19 e 20. Esse é um dos objetivos da profecia no Novo Testamento. Pastor... eu entendi, e de fato, né, existe essa diferença, no meu ponto de vista, olhando para o texto de Efésios e o texto de Coríntios, onde fala acerca dos dons espirituais, eu vejo uma distinção, porque realmente aquilo que foi dado como a base para a igreja, aquilo que foi dado como, nas palavras, né,
doutrina para a igreja, aquilo que os profetas apresentaram, isso verdadeiramente está fechado, isso verdadeiramente foi concluído, mas o dom que é citado em Coríntios, e a gente vai encontrar a partir do capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, que vai apresentar acerca dos dons, ali mostra uma diferença, mostra o dom de profecias como aquele que edifica a igreja, como aquele que vai trabalhar em favor da igreja para a sua edificação, não é base doutrinária. Paulo não vai apresentar isso, que os profetas de hoje, eles vão trazer novas doutrinas, não é isso. As doutrinas, elas já estão fechadas junto com o canon da Bíblia. Mas os profetas da atualidade, eles trazem sim aquilo que nós entendemos como edificação da igreja. Ok, pastor Isaac. A profecia, além de apresentar conteúdo doutrinário, inclusive em 1 Coríntios 14, é muito claro você ver isso. Por que que em 1 Coríntios 14 haviam ali muitos profetas e o apóstolo Paulo faz um caso entre o dom de profecia e o dom de línguas, né? Parecia que lá em Corinto todo mundo queria se aparecer falando em línguas. E era uma festa lá do dom de línguas, o verdadeiro. Mas enfim. E aí o apóstolo Paulo vai falar, o dom de profecia, ele é superior ao dom de línguas por causa desse Por causa do motivo. intérprete. Por causa do intérprete. Exatamente, porque você consegue entender, né? Só isso. E outra coisa, por que era necessário em Corinto os profetas? Porque o cânon da Bíblia não estava encerrado. E aí, o profeta trazia, claro, edificação da igreja é a base de todos os dons. Todos os dons. Mas o profeta trazia os moldes como a igreja deveria ser, deveria funcionar. E nós temos, no Novo Testamento por completo, o modo como a igreja deve funcionar. Então, olhando para o Novo Testamento, eu falo, hoje eu não preciso mais de profetas. Por quê? Porque nós já temos, a partir do encerramento do cânon, a partir de que Deus disse, esta é a minha palavra infalível, revelada, eu não preciso mais desse modo de revelação, que a profecia era um modo de revelação de Deus. A revelação de Deus, agora, é a palavra, é a Escritura Sagrada, não existem mais profetas por aí falando que vai acontecer XYZ. Outra coisa, o Luciano falou aqui, serve para edificação da igreja. O que nós raramente encontramos nesses meios aí, desse pessoal que é para edificação da igreja, é o julgar. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 14, além da ordem de como isso deve ser feito, ele vai falar que um profeta fale e os outros o julguem. Deve ser julgado o que ele está dizendo. Como é que eu julgo? Romanos 12 vai falar, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém fale de acordo com a analogia da fé. O que é isso? Fale de acordo com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, se eu recebo a palavra de alguém e eu devo obrigatoriamente passá-la pelo crivo da Escritura, eu não preciso de profeta revelando XYZ. É claro, mais uma vez, estou distinguindo aqui. Se um irmão vem e traz uma palavra de consolo, como a profecia fazia, Atos 15, 32, Judas e Silas, que também eram profetas, consolaram os irmãos. A profecia servia para isso. 1 Coríntios 14, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Se alguém traz uma palavra assim para mim, eu não preciso, eu não devo chamá-la hoje, porque hoje já não precisa mais, de profeta. Se ele traz, eu passo pelo crivo da palavra de Deus, passei, ok, o que esse irmão disse está de acordo com a analogia da fé. Eu recebo como palavra de Deus. Isso não o faz um profeta. Pastor Luciano. 2 aspectos. A Bíblia fala, de fato, para nós julgarmos. Se a profecia, se o profeta daquela época, ele trouxe o conteúdo doutrinário, como que eles deveriam julgar aquele profeta que estava trazendo um conteúdo doutrinário? E a segunda questão que eu apresento é a seguinte, ali nós temos em Atos dos Apóstolos, profecias, e elas não tiveram conteúdo doutrinário. É tanto que são citadas profecias lá em Atos, mas o conteúdo delas nós não temos. Por que nós não temos? Porque ali não era uma doutrina que estava sendo estabelecida. Nós temos a citação em Coríntios de profecias, mas cadê essas profecias? Onde estão essas profecias? Elas não tinham caráter doutrinário, por isso que nós não encontramos esse conteúdo dentro das Escrituras.
O que eu penso que os profetas, sim, tiveram a função de trazer o conteúdo doutrinário, mas também existem profecias que elas não têm esse caráter doutrinário. E é disso que Paulo está citando ao falar dos dons espirituais, ao falar do dom de profecias, que não vai trazer novas doutrinas, mas vai trazer elementos de edificação para a igreja. O que o Luciano disse acerca de realmente em Atos 11 e Atos 21, nós temos ali as profecias de Ágabo, né? Eles não tinha conteúdo. Não tem nada a ver com né? doutrina. Mas o que eu trouxe aqui, eu disse 3, por exemplo: prever o futuro, conteúdo doutrinário e consolo. Aqui, no caso de Atos, esses eventos foram predições de eventos de grande impacto sobre a igreja, sobre as igrejas. Não é à toa que quando Ágabo predisse acerca do que aconteceria com Paulo e com os irmãos ali, qual foi o efeito disso? Foi a oração. Eles se dedicaram piedosamente à oração. Então existe um impacto não só existe um impacto não individual, mas sobre todos, sobre toda a igreja, algo que abranja o coletivo, Então, eu queria até fazer uma pergunta porque eu estou tentando definir aqui, estou definindo à luz das Escrituras o que é profecia, mostrando para os irmãos que nós não temos necessidade mais disso hoje. Eu preciso de predições acerca da minha vida hoje? Não preciso. Porque a palavra de Deus, segundo 1 de Pedro, ela é suficiente para a minha vida e para a minha piedade. Deus nos deu tudo que é necessário para a minha vida e piedade. Através das páginas da Escritura, eu tenho predições acerca do futuro que me dão esperança, que me dão a resolução para poder viver para o Senhor. Na palavra de Deus, eu não preciso dizer, amanhã você vai casar com fulano, amanhã vai acontecer isso. Não preciso mais disso. Eu tenho toda a sabedoria necessária para poder viver de acordo com a vontade de Deus. Então não preciso, mais uma vez, não estou anulando o aconselhar mutuamente de Colossenses 3,16. Não estou fazendo isso. Mas a atividade profética que envolve predizer o futuro, predição do futuro, conteúdo doutrinário, isso não existe mais. Consolo vem de outras formas. Não precisa mais de só aquela pessoa que tem o dom de profecia. Não. Todos nós somos chamados a consolarmos e aconselharmos uns aos outros. Todos os crentes devem fazer isso. Então, eu queria que o pastor Luciano definisse o que é, afinal de contas, a profecia dos dias atuais. Então, pastor, mas pensando nesse aspecto que o senhor colocou, dessa não necessidade mais, então nós precisamos de pastores? Precisamos. Porque Jesus é o nosso pastor. Não, mas... Né? Se nós olharmos assim, eu vejo que nós não precisamos de pastores. Precisamos. Jesus não está aqui conosco. Não? E Jesus mandou, e Jesus fala aos pastores da igreja. Não está aqui conosco? Jesus não está aqui presente fisicamente conosco. Jesus está aqui sendo o pastor da igreja, sendo aquele o cabeça da igreja, mas nós precisamos de pastores porque Deus, em 1 Coríntios 3, em Hebreus, em 1 de Pedro, mostra que a igreja tem líderes que velam sobre os mas igualmente mostra profetas. Isso que eu ia falar, também. porque se em tem outros textos. nesses mesmos textos... Eu mostrei que os pastores diferem de profetas. Os profetas teve o seu fim. O apóstolo também é diferente do apóstolo, do profeta, que também é diferente do pastor. Sim. São ofícios diferentes, sim. Mas o fato de, tem 3 textos que tem pastores, mas também tem textos que tem profetas. Mas essa regra não se aplica não se aplica. Então tem texto que tem apóstolo, então é apóstolo hoje. Tem texto que tem patriarca. Não se aplica, essa lógica não se aplica, porque nós pegamos todo o conteúdo, todos os textos aplicáveis. Então a lógica seria o texto. Então qual que é o texto onde está cancelado os profetas? Mais uma vez, mostramos que o seu objetivo era revelar doutrinas desconhecidas de pessoas de outras épocas. Efésios 3, 4 a 6. Esse era o que são os mistérios de Deus. Muitas pessoas adoram descobrir quais são os mistérios de Deus. Mistério no Novo Testamento, queridos, eram coisas que não foram reveladas às gerações anteriores e foram reveladas agora às gerações atuais, especialmente em Jesus Cristo e nos seus apóstolos. Entendi, isso é mistério. Mas, assim, esse é o objetivo. Como que tem um texto, um versículo? O texto não vai ter. Então, na verdade, não vai bater. Na verdade tem. Na verdade tem. Na verdade não. Eu não vou usar 1 Coríntios 13. Eu vou usar ele porque 13. É o texto. Porque então, Coríntios 13 fala isso. Quando a gente vê capítulo 13, versículo de número
de número 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo língua cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aqui fala quando vai ser aniquilado. Ó. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Aqui mostra o fim das profecias, das línguas. Mas quando isso vai ocorrer? Quando o perfeito for manifestado. Tem outro texto que mostra que na igreja não vai acontecer, não vai ter as profecias, ou que cessaram as profecias? Eu não conheço. Tem algum texto que fala da doutrina da Trindade? Ou você constrói a teologia da Trindade por meio de vários textos? Você tem vários textos que vão caminhar nesse sentido. É assim que se faz teologia. Não se faz teologia com caixinha de promessas. Tirei lá um versículo, esse versículo fala X... Mas, pastor... Pronto, é isso. Mas, não se faz teologia então, tudo assim. bem. Mas como a gente, então, diz que encerra as profecias? Mais uma vez, vamos lá, gente. Daqui a pouco tem que desenhar. Objetivo da profecia é esse. Revelar doutrina. Predição do futuro? Tinha bastante. Outra coisa, olha um problema para os profetas atuais. Toda a profecia era para revelar a doutrina? Não era. Olha o problema dos profetas atuais. Profetizar e acertar o futuro não significa que a profecia é de Deus. Prestem bem atenção nisso. Prestem muita atenção nisso, porque o pessoal está por aí, ele acertou o que ia acontecer comigo. E isso vem de Deus. A pessoa disse tal coisa e na semana não aconteceu. A Bíblia mostra que a pessoa predizer o futuro e isso acontecer não prova que isso é de Deus. O que prova? Leia lá Deuteronômio 13 e veja isso acontecendo. O que prova é se o que aquela pessoa diz, o conteúdo da sua mensagem se harmoniza com o conteúdo doutrinário revelado na palavra de Deus. Isso prova, sim, se aquilo que a pessoa traz é de Deus ou não. Outra coisa, olha só que problema para muitos profetas atuais. Mateus 7, 22 e 23 diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Eles não estão mentindo. Vão mentir para Jesus? Estão fazendo o seu caso. Estão apresentando ali a sua defesa, por assim dizer. Senhor, nós não temos profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Esses caras são uma bênção, por assim dizer. São uma bênção em muita igreja aí. Profetizando, expelindo demônio, fazendo muitos milagres. Olha a palavra do Senhor com relação a esses homens. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. É um problema para muita gente aí que se diz profeta hoje em dia. Por quê? O Senhor vai olhar para esses aí, afastem-se de mim. Nunca vos conheci. O que vocês fizeram, vocês estão dizendo aí que é profecia, expelindo demônio e fizeram muitos milagres, isso não prova que vocês vieram de mim. Problema para o pessoal, para os profetas aí de hoje em dia. Pastor Luciano. Eu vejo dois desafios, pastor. Primeiro, eu vejo a questão que já foi falada no começo, dos falsos profetas. Porque se a gente for usar a lógica, nós vamos perceber que se nós estamos com textos que falam que existirão falsos profetas, logo nós temos verdadeiros profetas. Ou tivemos. Não necessariamente, porque surgirão. Né? A palavra está lá no futuro. Então, assim, eu entendo que se nós estamos lidando com um momento onde teremos falsos profetas, logo nós teremos o verdadeiro profeta, os verdadeiros profetas. Então esse é um desafio que eu vejo. E um outro desafio, antes de nós passarmos de repente para um outro texto, é o texto de Coríntios, capítulo de número 13, que fala acerca das profecias que cessarão. Mas quando elas cessarão? Quando o perfeito se manifestar. Então, assim, são dois desafios que eu não consigo passar deles e avançar para um outro texto. Sabe que quando surgirão os falsos cristos, os falsos profetas, e vão surgir mesmo, vão surgir pessoas fazendo sinais miraculosos e até se harmonizando com o que Jesus diz aqui em Mateus 7. Mateus 24 está falando ali do período de tribulação, né? Aí já é outro debate, né, César? Outra coisa. Vocês são pré. Mas existirão homens, pessoas empoderadas, por assim dizer, né, com poder de fazer profecias e acontecer, e aquela pessoa disse do futuro vai acontecer, mas são falsos profetas e são falsos cristos. Essa lógica aristotélica aí não funciona muito bem com a Bíblia. Falar uma coisa que está dizendo que é falsa, então existe o verdadeiro,
Não existe, porque tem muita gente aí se designando XYZ, a Bíblia mesmo tem apóstolos, fala de apóstolos, mas tem gente se designando apóstolo porque existe... Não, essa lógica não funciona com a Bíblia. Tem que enfrentar aqui os textos, enfrentar as questões aqui, e às vezes, não é sempre, estou falando que a gente anula a lógica aqui, não é isso não. Mas às vezes, nós devemos permanecer com o texto ao invés da lógica. Um exemplo é soberania de Deus e responsabilidade humana. Então, só um exemplo, isso aí também é outro debate. Pau quebra de novo. Mas enfim, o que acontece é que vão existir falsos mestres ou falsos profetas? Vão existir falsos profetas. Existem hoje, existem pessoas, existem falsos mestres. Eu diria que está mais para o texto ali de Pedro, ali de falsos mestres, porque ele faz até um jogo de palavras ali. Eu não gosto de me ater, porque às vezes não era a intenção do autor fazer isso. A gente acaba entrando numa seara que não é. Mas Pedro fala acerca disso. Tá. Existiram falsos profetas e existirão no meio de vós falsos mestres. Então ele faz até essa distinção aí. Tá. Em Mateus 24, Jesus Cristo disse assim: nesse tempo haverão muitos onde se escandalizar e trair uns aos outros. Se levantarão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. A lógica não é que se não existe profeta, esses falsos não iam enganar ninguém. Porque como ele consegue enganar... Deixa eu concluir a minha pergunta. Desculpa. Então, Jesus Cristo disse que no contexto do fim, se levantariam profetas falsos, muitos, uma quantidade grande, 24:11, e enganariam a muitos. Na sequência do texto, só continuar lendo, dizer que ia conseguir enganar até alguns dos escolhidos. Se não existissem profetas mais no contexto do fim, essa fala de Jesus fica sem sentido algum. De forma nenhuma. Eu sei o que é um profeta. Eu sei, todos os crentes sabem o que é um profeta. Não, mas mesmo todo mundo, mesmo sem ter... A questão é, se a igreja entende que não existe mais, como ele vai conseguir enganar? É só ele falar, é profeta, então ninguém acredita mais. Bom, aí você falou um negócio que é outro debate. Você falou, como é que a igreja... Você é pré ou pós? Sou pré. Aí vai ter 2 contra 1. Mas você falou, igreja, como é que é a igreja? Os eleitos, mas enfim, então, mas pastor, se a Bíblia fala... Eu sei o que é um profeta. Então, mas se a Bíblia mesmo fala... sem ter eles hoje em dia. Pastor, mas se a Bíblia fala que surgirão falsos profetas e que enganarão, tá, mas se profeta é uma coisa que não existe, primeiro que aparecer, não precisa nem falar. São pessoas que vão acertar a predição do futuro. São pessoas dotadas de autoridade. São pessoas que vão realizar milagres. Aqui, ó, descrição. São pessoas que expelirão demônios. Mas eles não vão enganar. Muitos. Porque se profeta não existe... Vai enganar. Profeta não existe. Claro. Se na tua concepção profeta não existe... É o que eu tô falando. São pessoas que vão predizer o futuro. Aí, é uma pessoa que está... E outra coisa, outro problema para os profetas de hoje em dia. O profeta, ele acertava 100% das vezes. 100%. Isso aí foi porque você não teve fé, foi porque o Sol alinhou com Marte. Não, esquece isso daí. 100% das vezes, porque é um dom do Espírito Santo. Outra coisa que o pessoal achincalha o dom é porque uma hora funciona, outra hora não funciona, a pessoa uma hora faz porque quer, é uma bagunça. Mas aí é da experiência pelo negativo, pastor. Não. O dom, ele funciona... Se é dado pelo Espírito Santo, ele não traz mentira, ele funciona 100% das vezes. 100% das vezes. Então, mas o Ágabo profetizou para o Paulo que ele não era para ir para Jerusalém, que ele ia morrer. Ele foi e morreu. Sim, mas esse foi o objetivo. Não. O Ágabo disse assim, que o dono do cinto, se subisse para Jerusalém, ele ia ser preso e morto, era uma advertência. O pessoal começou a chorar e disse para ele assim, não vá para Jerusalém. E aí Paulo disse, não, eu vou. E aí ele foi e morreu. Não, aconteceram muitas coisas até que isso acontecesse. Mas esse era o objetivo. Esse era o objetivo. Então, envolver... mas você me tirou do meu papel. Mas muito problema aqui para o pessoal é o seguinte. Não acertei a tal... O que deveria ser feito com o falso profeta? Deveria ser apedrejado, deveria ser rejeitado. Aí a pessoa fica, acerta, não acerta, acerta, não acerta. Isso não é um profeta, nunca foi. Outra coisa, se você diz que não é mais esse o objetivo, certo? Predizer o futuro, o objetivo agora é trazer a palavra de Deus, de consolo. Isso todos os crentes devem fazer. E como é que eu vou definir quem é o profeta e quem não é, se todos os crentes devem fazer? Bom, vamos para o intervalo e a gente volta já. Vira aí, Rafa, e na sua opinião, existem profetas hoje em dia? Como é que funciona essa questão?
os dons, né, de profecia e tal, estão funcionando? Não estão? Se não estão, como explicar as profecias que funcionam? Se estão, como explicar as que não funcionam? Então, vem com a gente, se manifesta aí, se inscreve no canal, participe com a gente, manda o áudio 984849988. Vire aí, a gente volta já. Vai. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e no dia 10 do mês de abril nós teremos a primeira aula ao vivo da escatologia na visão pós-tribulacionista. Se você quer saber mais sobre escatologia, conhecer um pouco mais da visão pós-tribulacionista, as bases bíblicas, históricas, as fontes, a exegese, as interpretações, a cronologia, o passo a passo, está tudo disponível para você. Serão 12 semanas de aulas ao vivo. É isso mesmo que você está ouvindo. 12 semanas de aulas ao vivo. 3 meses comigo, ao vivo, em noites de segundas-feiras, às 8 horas da noite. A partir do dia 10 de abril, o seu compromisso é comigo, nas noites de segundas-feiras, às 8 horas da noite, às 20 horas. Primeira aula, 70 semanas de Daniel e suas implicações. A gente já começa pegando pesado. Grande tribulação, arrebatamento da igreja, as ressurreições, bodas do cordeiro, milênio, as batalhas do apocalipse, selos, trombetas, taças, Nova Jerusalém, a escatologia apresentada na Bíblia, a escatologia na história, a escatologia e a esperança dos salvos, tudo isso você vai acompanhar aqui ao vivo, pela plataforma da FTB, e você tem algumas molezas para participar dessa primeira turma. Então, a gente está montando a primeira turma de alunos, e esse é um convite que eu faço para quem é pré, por exemplo, e quer compreender um pouco mais do outro lado. Eu não quero fazer você virar pós, não. Eu quero explicar para você como funciona a escatologia pós-tribulacionista. Inclusive, um dos mimos aí que a nossa equipe preparou para essa primeira turma, você compra o curso de escatologia pós-tribulacionista, ao vivo, 12 semanas comigo, em noite de segundas-feiras, a partir do dia 10 de abril, e ganha o curso de escatologia pré-tribulacionista. Você vai conhecer os dois lados da história. Quem ministra esse curso que você vai ganhar é o pastor Juliano Fraga, um grande pré-tribulacionista, com material didático escrito no assunto e tudo mais. Então, vamos lá. Alguns mimos que eu estou preparando para você, bônus para essa primeira turma. Primeiro, você ganha um curso de escatologia pré. Segundo, você paga menos. Ao invés de pagar R$240, paga só R$180. Então, são 3 parcelas. São 3 meses de aula, então são 3 pagamentos, 3 parcelas de 180 no cartão. 3 de 180. Não 240, 180. Ganhou o curso. Esse curso custa uns 500, 600. Vai ganhar de presente. Parcela, só R$180. Aulas ao vivo com interação. Isso é diferente, tá? Só vai funcionar isso na primeira turma, que depois o pessoal vai entrar e vai pegar as mesmas aulas, mas agora gravadas. Então, por ser ao vivo, a primeira turma vai poder entrar e fazer perguntas, tá? Quarto lugar, grupo exclusivo de alunos no WhatsApp, grupo de trabalho, onde nós vai ter aula na segunda-feira e a gente vai trabalhar o assunto, esgotar o assunto durante a semana no grupo fechado para alunos no WhatsApp. Aulas ao vivo pela nossa plataforma. Não é pelo YouTube, não é, aulas ao vivo pela nossa plataforma. Então, tudo isso, certificação da Faculdade Bethesda, formação, tudo isso
e você paga só R$180, são 3 parcelas, porque são 3 meses de curso. Então, se você quer uma formação na área da escatologia, então chegou a sua vez, chegou a sua hora. Quer saber sobre 70 semanas? Vamos mergulhar nesse assunto? Quer saber sobre bodas do Cordeiro? Vamos embora mergulhar nesse tema? Selos, taças, trombetas, ressurreições. Vamos mergulhar nesse assunto. Então, vem com a gente. O WhatsApp é 0 operadora 11 99007 6844. Você me chama pelo WhatsApp. Salva o nosso número aí. 011 São Paulo 99 007 6844. 011 9007 6844. 9007 6844. Coloca teu nome, tracinho escatologia, e eu mando para você as informações e o link. Você clica e você mesmo faz a sua inscrição, tudo pelo WhatsApp. 9007 6844. Você paga 3 parcelas de 180, paga no vencimento aí do seu cartão. Não se preocupe, você está dentro, já é adicionado no final do dia no grupo de trabalho no grupo fechado de alunos do curso de escatologia, e vai ser assim bem diferente. Um curso igual esse você nunca viu, então vem com a gente. Nunca viu não é pelo conteúdo que eu tô falando, sabe? Eu tô falando pela apresentação. O curso é ao vivo, você faz de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Já tem gente inscrita do Japão, já tem gente inscrita dos Estados Unidos. Então você entra, vai ser horário de Brasília, 8 da noite, em noites de segundas-feiras, começando dia 10 de abril. Então, vem com a gente, você vai poder interagir com o curso, isso não acontece com os cursos gravados. Você tem um grupo de trabalho, você ganha o curso de escatologia pré. Então, se você parar para fazer conta, tá muito barato. Então, tudo isso por R$180, são só 3 parcelas. Pastor, como eu faço? Primeira coisa, entender que capacitação técnica você tem que buscar. Capacitação técnica você tem que buscar. Eu creio que Deus faz o que Ele quiser, mas eu não aprendi hebraico dormindo. Eu não acordei falando hebraico, escrevendo hebraico, fazendo exegese. Eu tive de estudar. Eu tive que estudar, pegar caneta, caderno, ir até a escola, fazer perguntas, fazer curso. Não estava bom, fiz o segundo, fiz o terceiro, fiz o quarto. Tem que estudar. Tem que estudar. Então, capacitação técnica não cai do céu. Capacitação espiritual cai do céu. O Espírito Santo capacita os seus servos. Agora, capacitação técnica não vai cair do céu. Então, primeiro você tem que entender isso. Segundo, nunca sobra dinheiro. Se você é como eu, levanta cedo para ganhar vida, para trabalhar, nunca sobrar dinheiro. Tá sobrando dinheiro, não sei o que eu vou começar a investir agora em gado. Não. Isso acontece com a turma AAA do Brasil. Não é o nosso caso. Então você tem que programar, você tem que colocar como prioridade na tua vida e falar assim, tá bom, eu quero aprender sobre isso, eu vou investir em mim, vou investir no meu ministério, vou investir no meu conhecimento, vou investir na minha capacitação pessoal, na minha formação pessoal. E você vai lá e investe R$180, porque para sair com os amigos e pagar R$180 para comer pizza à noite, tá tranquilo, mas e o ministério? Então, dê esse passo, você precisa entender que capacitação é prioridade. Pastor, como eu faço? Me chama no WhatsApp 011 99 007 6844. 011 99 007 6844. Faculdade Bethesda, moldando vocacionados. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé, onde sempre é 2 contra 1. Acho que o Isaac, uma ou duas vezes, ele conseguiu que ficasse 2 contra 1 do lado dele, mas sempre é contra, oh meu Deus. Eu tô acostumado a debater com ele, é sempre assim. Faz parte, né? Vamos lá. Mas nem sempre a maioria está certa. O que importa é que a audiência cresce. Às vezes ficam com raiva de mim, ou dele, mas cresce na fé. Faz pensar. Saberá se é profeta se o que ele fala se cumprir. Querido, leia Deuteronômio 13. Não é isso aí, não. Deuteronômio 13 fala assim, se o que ele falar se cumprir, mas ele disser, vamos após outros deuses, é falso profeta. É falso. Vamos lá, pastor Luciano, começa aí, então, puxa a fila. Pastor Isaac, eu pedi para ele comentar um pouquinho 1 Coríntios 13, mas a gente também tem o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 20, onde Paulo fala para nós não desprezarmos as profecias. E nós temos lá em 1 Coríntios 14, do versículo 1 ao 3, onde a recomendação de Paulo é que nós devemos buscar os dons, buscar com excelência, sobretudo o dom de profecias. São textos que, no meu ponto de vista, eles mostram que, de fato, o dom de profecias ele é real, ele existe e ele traz edificação para a igreja. Eu gostaria que o pastor pudesse comentar um pouco desses textos. Pastor Isaac. De 1 Tessalonicenses é muito fácil. Não desprezeis a profecia. Olha, a sua Bíblia está cheia de profecia. Não despreze nada que tem nela, nenhuma profecia que existe nela. Inclusive as profecias de que Jesus voltará antes da tribulação. Eu não sei aonde está escrito isso. Eu não sei qual texto está escrito isso, mas tá bom, bora. Mas tá cheia, a Bíblia está cheia de profecias. Então nós não podemos desprezar essas profecias, até porque não é só a predição do futuro, como eu brinquei aqui, né? Mas profecias de conteúdo doutrinário, como a igreja deve funcionar. Mas aqui, enfim. pastor, só uma pergunta. Esse versículo 20 o senhor coloca então que seria o quê, essas profecias? Não desprezeis. Leia o versículo todo. Então, é só isso mesmo. Não desprezei as profecias. Então, daí o 21, ele fala assim, examinai tudo, retende o bem. Então quer dizer que essa profecia aqui seria as escrituras. Se você for colocar essas instruções de Paulo em um contexto, nós estamos lascados. Porque são várias... no final da carta, são várias recomendações aí, que não necessariamente formam uma coesão contextual. Não é doutrina, uma coesão contextual. Fala, façam isso, orem sem cessar, avalie, não despreze as profecias. Tudo bem. Mas ali está separado só por uma vírgula. Ele está dizendo assim, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. A vírgula é por conta na cópia. Na cópia não tem vírgula, né? Mas enfim, mesmo trazendo... Tudo bem, mas mesmo trazendo esse texto, inclusive alinhando ele ao 1 Coríntios 14, isso que deve ser feito. Isso daqui é escatológico, isso deve ser feito. Isso daqui é escatológico, né? Calma aí, vamos lá. Mesmo unindo 1 Tessalonicenses ao 1 Coríntios 14, estão alinhados ali. O que eu devo fazer? O que as igrejas deveriam fazer? A igreja de Tessalônica e a igreja de Corinto deveriam avaliar, porque julgar a profecia. Deveria fazer isso naquela época. Mais uma vez. Então deve continuar. Então as profecias não são todas doutrinas, então. Elas não são todas doutrinárias. Elas devem ser julgadas. Não, mas ele não disse que são todas doutrinas. Eu não disse todas. Não, porque as profecias são doutrinas, o senhor falou? Não, ele disse assim, que a profecia, ela traz doutrina, ela Sim. traz consolo, ela traz... Prediz nem toda o futuro. profecia é consolo, nem toda profecia prediz o futuro, nem toda Sim. profecia é doutrina, mas... E elas deveriam ser julgadas, conforme 1 Coríntios 14 e também com esse texto aí, não tem problema nenhum. Mas o 14 fala para nós buscarmos esses dons, inclusive o dom de profecias. Principalmente de Os profecia. melhores dons, ele até apresenta o dom de profecia como o melhor dom. Mais uma vez. Para os leitores originais, para os primeiros leitores, que eram os coríntios, eles olhavam isso, hoje tá tudo, tem profecia, tem dom de curar, tem milagre, tem tudo mais. Ao decorrer, no amadurecimento da igreja, nós podemos, até por causa do próprio cânon do Novo Testamento, nós podemos averiguar que esses dons, eles foram perdendo o seu propósito. Assim como o dom de línguas, como o dom de milagres, de curas, esses dons, o apostólico, enfim, esses dons foram perdendo o seu propósito. O propósito, mais uma vez, o dom de profecia, que muita gente confunde aí, até confunde no termo. Eu sei que muita gente não é mal intencionada, porque
Muita gente chama aquele que traz a palavra de Deus é profeta. Aquele que fala, que prega a palavra de Deus. Tinha até uns irmãos aqui se debatendo no chat falando, não, quem prega na praça não é profeta, quem prega no púlpito é profeta. Irmãos, quem prega a palavra de Deus é um mestre. Quem prega a palavra de Deus é um pastor. O pastor é requerido do pastor, por exemplo, ser apto a ensinar. Não é requerido isso de todos os crentes, mas é requerido de todos os crentes que eles se aconselhem uns aos outros, que eles falem com mansidão, que eles exortem uns aos outros. Isso é requerido de todos os crentes. Então, qual é a diferença desse profeta de hoje em dia para o profeta de antigamente? O profeta de antigamente trazia doutrina. O profeta de hoje não traz doutrina. O profeta de hoje, que não existe, pode, uma pessoa, um crente comum pode consolar. O crente de antigamente predizia o futuro e 100% das vezes que predizia, acontecia. Okay. O profeta de hoje, ele não tem essa autoridade, nem tem essa certeza. Rapidinho, solta o áudio aí, pelo menos 1 ou 2, Rafa, por conta do nosso tempo que vai embora. E ao pastor Luciano, pastor, onde está os profetas na qual se fala que existe, onde eles moram, onde fica, onde podemos encontrar? Cadê os feitos deles, as profecias cumpridas deles? Mostra uma que tenha pelo menos um texto de igualdade aos dos profetas antigos. Eu não vejo nenhum deles falando com os governantes, enfim. Paz do Senhor, meus irmãos, que é o irmão Ricardo, em Guarapari, Espírito Santo. Eu queria fazer uma pergunta o pastor Isaac, como que ele explica o texto que se conta lá em Joel, capítulo 2, apenas o versículo 28. Porque aqui, claramente, eu entendo que o Senhor ele derramou seu Espírito sobre toda a carne, não só na carne dos profetas, que ele afirma. E aqui está falando que toda a carne foi derramado o Espírito e os vossos filhos e filhas profetizarão. Né? Ou seja, haveria profecias, e não somente isso, sonhos e visões. Como que ele explica esse texto? Bora lá. O Novo Testamento, Pedro utilizou esse texto para mostrar ali o que aconteceu aqui na descida do Espírito Santo, no Pentecoste, se concretizou agora. Acabou de se concretizar esse texto de Joel. Desceu sobre toda a carne. Aqui toda a carne, mais uma vez, gente, não são todas as pessoas sem restrição. São todas as pessoas sem distinção, ou seja, homens, mulheres, governantes, vassalos, enfim, todas as pessoas. Nós temos crentes de todos os tipos de pessoas, né? Então, e muitas pessoas profetizaram naquela época. Existiam muitas pessoas, especialmente ali para atestar, para mostrar que o que estava acontecendo ali vinha realmente de Deus. Então, muitas pessoas prediziam o futuro, falavam, traziam doutrina, consolavam, munidas dessa autoridade dada por Deus por meio do derramamento do Espírito Santo sobre todos ali. Então, o que o irmão falou no áudio anterior, onde é que estão esses profetas e tudo mais, porque parece que essas pessoas não detêm uma autoridade como aqui de Jesus, ou como a dos profetas, de falar com autoridade, as pessoas verem e avaliarem, como mencionaram aqui no chat, até os bereanos que recebiam a palavra e avaliavam de acordo com a escritura que tinham na época, pessoas que são o que os chamam por aí as famosas profetadas, né? Não existe mais profetas. Não, mas profetas existem. A pergunta foi se existem os profetas, onde eles estão. Estão em todas as partes. Nos presídios tem profetas que estão lá trabalhando em presídios. Nas ruas, o trabalho que eu faço nas ruas, nós estamos ali em muitos momentos como profetas. Então, os profetas existem em todos os lugares, nas periferias, nas igrejas, nas grandes igrejas. E nós precisamos também entender que os profetas, cada um deles teve um ministério específico. Nós temos Isaías, que tinha um ministério específico, que esteve ali junto com os reis. Nós temos Jeremias, que teve um ministério diferente do de Isaías. Ezequiel teve um ministério diferente, porque Ezequiel foi profeta lá no cativeiro da Babilônia. Então, para cada profeta existe um chamado específico e um chamado de Deus para que ele possa desenvolver o seu ministério profético. O que eu apresentei aqui e os textos que eu pedi para o pastor comentar foi o de 1 Coríntios 14, que fala sobre
que nós devemos buscar os dons, inclusive de profecias, e Coríntios, capítulo de número 13, que eu apresentei no bloco anterior, onde fala que as profecias cessarão quando Cristo se manifestar, o perfeito se manifestar. São esses dois textos. Mais uma vez, 1 Coríntios 14, aí o pastor Luciano entra até em contradição, porque é o seguinte, 1 Coríntios 14 está no contexto de igreja, tanto 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13 e 1 Coríntios 14, não adianta pensar um do outro, são 3 capítulos aí fortemente conectados. O que acontece? Está ali falando num contexto específico de igreja, em que o funcionamento da igreja, o funcionamento da homilia, por assim dizer. As pessoas, como um deve falar, o outro deve esperar, enfim, até essa contraposição entre profecias e línguas. Então, se existe profeta na rua, ele está no lugar errado. Porque o profeta tem que estar ali, nesse contexto de edificação da igreja, a edificação uns dos outros. E o pessoal até brincou aqui no chat aqui. Então quem fala na rua é evangelista e quem fala dentro da igreja é profeta. Irmãos, não precisa de profeta hoje em dia. Mais uma vez, o pastor Luciano não respondeu a minha pergunta. Qual é a diferença do profeta que consola, que exorta e para um crente comum, que também deve fazer isso? Não tem diferença. Então não existe necessidade de profeta, que é justamente esse o meu argumento aqui, mostrando biblicamente que os profetas encerraram o seu ofício. Bom, o tempo é curto, eu queria que estendêssemos um pouquinho, mas não conseguimos hoje fazer essa extensão. Então vou deixar um tempo maior para a gente, de considerações finais. Então, Rafa, considerações finais, por favor. Considerações finais. Debates. Geralmente é 1 minuto, mas agora tem o bônus, então tem 2 minutos cada um. Pastor Luciano, eu comecei contigo? Começou comigo. Devidamente auditado o nosso sorteio e tal, tudo mais. Então vamos lá. Bom, pastor César, pastor Isaac, é sempre um prazer estarmos juntos. Nós dialogamos aqui, mas nós somos amigos, somos irmãos em Cristo. E, bom, eu quero agradecer a todos vocês que permaneceram conosco. O meu ponto de vista é que nós temos sim profetas na atualidade. Eu apresentei alguns textos, sobretudo de Paulo, de Coríntios, onde ele vai orientar a igreja que nós deveríamos sim buscar a excelência dos dons, deveríamos buscar o dom de profecias. Eu não estou inventando, estou lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. O dom de profecias, ele é um dom que tem prazo de validade. A Bíblia fala em 1 Coríntios 13, quando esse dom vai cessar. Ele vai cessar quando o perfeito se manifestar, ou seja, quando Cristo se manifestar. Então, nós temos alguns textos que não tem como nós falarmos que o dom de profecia cessou. Se tiver um texto que diz que não tem mais profetas, que não tem mais profecias, nós não estaríamos aqui debatendo. Nós não estaríamos aqui criando esse diálogo. Então, essa é a minha fala final. Quero agradecer todos vocês que estiveram conosco. Posso falar do trabalho, pastor? Claro, rapidinho. Eu sou responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos. Se vocês precisam de ajuda nesta área, me procure, tá bom? Nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, no YouTube, Luciano Escala, igual aparece aqui embaixo, tá bom? Luciano Escala, ou no meu WhatsApp, que é o 011 964 24 2661. Sou responsável. Então, você que tem aí pessoas que precisam de casa de recuperação clínica e tal, então vamos lá. O WhatsApp é 11 964 24 2661. 6424 2661 011 964 24 2661 e segue lá Luciano Escala no Ótimo, Instagram. pastor. E eu trabalho com moradores de rua. Nós fazemos um projeto social toda sexta-feira. São 1000 refeições toda sexta. Quem puder ajudar, quem quiser estar conosco, é nos mesmos canais. Pastor Isaac, sempre bem-vindo aqui. Suas considerações finais nesse tema. Obrigado a todos, queridos irmãos. Você está numa igreja, se você está debaixo aí de suposta autoridade de um profeta, a pessoa que se designa tal, tome muito cuidado, fuja desse meio. Por quê? Porque isso vai criar, sem você perceber, isso vai criar uma dependência dessas supostas palavras aí. Você vai querer saber como essa pessoa acha que você deve viver. E nós temos nas páginas da Escritura tudo o que precisamos para a vida, para a piedade, para sermos crentes maduros, fiéis, usados por Deus,
vendo o poder de Deus agindo em conversão de pessoas, em restauração, em curas e milagres, não por meio de dons, porque não precisa mais, mas por meio da nossa oração piedosa. Faça isso. Pedro também, na sua segunda carta, no capítulo 3, vai exortar, vai impelir os irmãos a crescerem no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, no conhecimento que nós temos nas páginas da Escritura. Você deve fazer isso. Você não pode ser um crente nanico. Você deve, a todo custo, esse é o seu dever como cristão, crer no poder de Deus, sim, o poder de Deus que se manifesta na Bíblia, que se manifesta na vida dos irmãos, que se manifesta na conversão de pessoas. Você deve crer e fazer isso, e crescer no conhecimento do Senhor, para você não cair no erro do desconhecimento, ou não errar por desconhecimento da Escritura. Então, queridos irmãos, quero deixar essa palavra de exortação para vocês, agradecer mais uma vez, Pastor César, bom revê-lo. Eu não tinha visto você ainda esse ano, né? Acho que não. Acho que porque você esteve aqui, mas era outro debatedor, então tentando tomar meu lugar. E aí... Mas uma alegria estar com vocês, Pastor Luciano, Pastor César. Mas bom te ver nesse modelo 2023 você aí, gostou, chique. Né, gostei. Parabéns. Fiquei até constrangido hoje. Não tem nem roupa para apresentar esse programa. Acho que a rádio tem que me dar paletó e gravata e tal, tudo mais. Acho que é o mínimo. Eu vou fazer um protesto. Mas obrigado. Quem quiser te conhecer, www.igrejaredenção.org.br ou põe lá Igreja Batista Redenção no Google, lá você vai achar um dos primeiros links lá. Eu estou no Instagram, @IsaacPereira1, pode me encontrar lá também. E tem as outras redes sociais aí, entre lá no canal no YouTube, no nosso canal do YouTube da Igreja Batista Redenção, você vai ser bastante edificado. No nosso site também tem muito conteúdo, inclusive para crianças, muita gente aí que carece de, como é que eu vou ensinar as minhas crianças, né? Aí vai começar a ensinar só depois da adolescência, você já perdeu suas crianças para o mundo faz tempo. Verdade. Então, ensine a Bíblia para as crianças desde... Ainda bem que não dá para perder a salvação, né? Ainda bem, graças a Deus. Outro puxando, outro debate aqui. Mas, desculpa, foi mais forte do que eu. Bom, mas então são dois, são 2 contra 1. Não, então mas agora é o debate. É que você falou que perdeu as crianças pro mundo, não pode, né? Se nasceu salvo. Não, mas a criança não nasce salva. Aí você tem que chamar um presbiteriano aqui, pô. Mas você não é calvinista? Eu sou de soteriologia calvinista. Certo. Obrigado, pastor Isaac. O pessoal gosta de desculpa as brincadeiras, viu? Desculpa as brincadeiras. Tô ficando por aqui. Luciano, não para de rir, meu irmão. Tô ficando por aqui. Se você quer entrar no curso de escatologia, começa dia 10 de abril, às 20 horas, vem com a gente. O WhatsApp é 011 99007 6844, 0 operadora 11 99007 6844. Coloca teu nome, tracinho, escatologia. Nome, tracinho, escatologia e vem com a gente, tá? Isso vai fazer assim, muita diferença na sua capacitação sobre a doutrina das últimas coisas, a escatologia bíblica, tá? Então vem com a gente. WhatsApp 0 operadora 11 99 007 6844, 011 99007 6844. Este é o último programa que eu apresento esse mês, porque eu vou viajar amanhã para Israel e volto... Não sei se é esse mês. Eu não lembro. Mas aí vão tomar o meu lugar a partir de amanhã aqui. E aí vocês colocam a hashtag Volta Pastor César, você tá entendendo? Então, você coloca, enche de hashtag Volta Pastor César aí para me ajudar. Entendeu? Porque estão tentando puxar o meu tapete aqui nessa rádio. Estão ficando por aqui. As duas... Teve nenhum profeta que predisse isso? Ninguém, cara. E aí, então, amanhã, se alguém estiver sentado nessa cadeira, você mete a hashtag Volta Pastor César. Pastor, ninguém tira. Então, tem que ir lá para Batista Redencão. Eu vou... Então, é isso aí, gente. Deus abençoe a todos vocês. Mas eu volto ao vivo daqui a pouco, às 2 da tarde, com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical.